um dançarino cai. A música continua, e ninguém viu quem saiu da cena. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Haru. Adoro saber de onde vocês estão assistindo. Comenta aí sua cidade ou país. Ler cada comentário torna essa jornada ainda mais especial. Vamos à história. O lustre do Teatro Grand Palais cintilava como uma galáxia suspensa acima das máscaras e penas rodopiantes lá embaixo. Era a hora final do baile de máscaras Charpentier anual. Um evento suntuoso que, ao longo dos anos, se tornara um marco da alta sociedade parisiense. Risadas ecoavam sob meias. Mascaras de seda. Champanhe fluía como a luz líquida das estrelas e orquestras tocavam valsas de uma época passada. Era o tipo de noite, Hastings certa vez observou, que parecia imune à tragédia. Ele estava errado. O'Clarrell. Todos estavam Lady Eugenie Lascelles, conhecida de forma mais extravagante na sociedade como a Dama Escarlate, apelido que ganhou por sua propensão a vestidos vermelho-escuros e conversas afiadas e implacáveis, dominou esse evento. Social por quase uma década, sua entrada naquela noite foi tão teatral quanto o esperado. Uma máscara carmesim com bordas douradas, uma capa forrada de zibelina e um leque que se abriu com a precisão de uma guilhotina. Ela flutuou pelo chão como uma chama em veludo. E pouco depois da meia-noite, foi encontrada morta nos degraus da sacada, com o leque partido em dois e a máscara ainda no lugar. Um acidente? Perguntou o comissário responsável, em tom de dúvida, agachando-se ao lado do corpo. Ninguém respondeu. Os convidados, reunidos em alarme, com as máscaras ainda obscurecendo parte do rosto, murmuravam como vento através de juncos. Não houve grito, nem choro, apenas um baque suave menos a princípio ignorado como falta de jeito de bêbado ou uma taça de champanhe derrubada. Mas quando o corpo foi descoberto por Mademoiselle Odette Clement, uma jovem professora de balé com olhos arregalados e mãos trêmulas, ficou claro que não fora um acidente. Lady Vermilion havia caído para trás, com o crânio rachado contra o degrau de mármore menos, mas era o leve hematoma em volta do pescoço, escondido às pressas sob a gargantilha de diamantes, que tornava a verdade inegável. Ela havia sido estrangulada, rápida, habilmente e com silêncio deliberado. Em menos de uma hora, a polícia já havia fechado as saídas. Ninguém deveria sair, ainda não. Foi então, quando o brilho da sala começou a se transformar em desconforto, que uma figura familiar entrou pelas portas do terraço, sem ser convidada, mas não inesperada. Monsieur Hercule Poirot, exclamou um dos convidados. Mas como? Recebi um telefonema de um velho amigo da prefeitura, respondeu Poirot modestamente, tirando um grão de poeira imaginária da manga perfeitamente cortada. Passou levemente pela soleira com o bigode impecável e o olhar penetrante. Disseram Poirot, houve uma morte no baile de máscaras. E ninguém ainda desmascarou a verdade. Naturalmente, vim imediatamente. A sala ficou em silêncio. Ninguém jamais acolheu a presença de Poirot no início, não quando o assassinato tinha acabado de chegar à festa. Mas, sob o piso polido e as máscaras douradas, segredos começaram a se mover nervosamente. Onde está o corpo? Poirot perguntou baixinho. O comissário Renard o conduziu escada acima. Uma corda de veludo bloqueava o acesso à sacada oeste, e além dela, Lady Vermilion jazia como se tivesse desmaiado no meio de uma reverência. Sua máscara havia sido finalmente removida. Seu rosto estava em paz. En paz, dit-me Poirot. A observou por um longo tempo, sem falar. Seu olhar passou do leque arrebitado para a peculiar torção na bainha da capa e para o colar pesado que segurava com firmeza na mão rígida. Alguém tentou remover isso, disse ele, e não conseguiu. E, curioso, n'est-ce pas? Renard ergueu uma sobrancelha. Você acha que foi roubo? Poirot inclinou a cabeça. Não, é teatral demais para isso. Uma pessoa que mata por joias
Não. Deixa diamantes para trás. Ele bateu na têmpora. Não. Há algo simbólico aqui. Alguém queria deixar um recado? Lá embaixo, Poirot pediu para ver a lista de convidados. Os nomes eram de uma lista de quem é quem da alta sociedade parisiense. Financistas, estilistas, estrelas de ópera. 1 ou 2 marquês e 1 ou 2 tipos menos elegantes, com roupas impecáveis e sem ocupação aparente. Os convites haviam sido impressos com semanas de antecedência e distribuídos em mãos. Todos os convidados haviam sido anunciados na entrada, menos embora todos tivessem chegado disfarçados. Os suspeitos, então, eram muitos, mas o cenário era confinado. O círculo, como Poirot gostava de dizer, era fechado. Entre os presentes naquela noite, Odette Clement, a professora de balé que descobriu o corpo, jovem, idealista e tremendo por algo mais do que apenas medo. Barão Gilles de Rochefort, um colecionador de arte de cabelos grisalhos, com dívidas e um sorriso de ferro Isra, Therese Allard, uma costureira de imensa riqueza e temperamento. Recentemente, excluída do testamento de Lady Vermilion Lucien Martel, um poeta mascarado e antigo amante do falecido, desprezado e ainda amargurado. Inspetor Rémile Grovat, de folga e presente como convidado, mas agora claramente comprometido por seu duplo papel. Senhora Sybil Wentworth, visitante de Londres, distante e observador, com uma língua surpreendentemente afiada, André Charpentier, herdeiro de um império de champanhe e conhecido por seus excessos extravagantes e ameaças discretas. Poirot observou-os reunidos no salão, com as máscaras removidas, mas com as expressões ainda cuidadosamente veladas. "O assassino está aqui", anunciou ele calmamente. Entre nós, houve um murmúrio coletivo de desconforto. André Charpentier levantou-se. "Isso é um absurdo. Querem deter todos nós como suspeitos?" O sorriso de Poirot era sutil e indecifrável. "Mas você é todo suspeito, senhor, até que a verdade se revele. Até o anfitrião deve fazer a sua parte." Ele se virou para o comissário. "Renner, que ninguém saia. E tragam os convidados até mim, um por um." Lá fora, a lua lançava sombras prateadas sobre o terraço. Uma máscara menos dourada e carmesim desceu da sacada, carregada pelo vento. Aterrissou aos pés de Poirot. Ele pegou o objeto, limpou-o delicadamente e o virou. "Sempre", murmurou ele, "é a máscara que esconde o rosto. Mas não para sempre." Ele voltou para dentro para começar as entrevistas. O jogo, como Hastings diria mais tarde, estava em andamento. O salão, na última hora, transformara-se de um local de folia em uma arena silenciosa de sussurros e olhares atentos. As paredes, antes ecoando música e risos, agora guardavam o silêncio como um segredo. Poirot, sempre calmo, acomodou-se em uma cadeira de espaldar alto perto da lareira, com as mãos enluvadas repousando levemente sobre os braços à sua frente. Uma mesa havia sido esvaziada de suas frivolidades, e em seu lugar estava um caderno, um lápis apontado com precisão, e a lista de convidados anotada com cuidado. Odette Clement foi trazida primeiro. Ela entrou com passos hesitantes, agarrando seu xale com força como se fosse uma armadura. Foi a senhora quem descobriu o corpo. Mademoiselle menos começou Poirot gentilmente, gesticulando para que ela se sentasse. "Conte-me, por favor, como isso aconteceu." "Eu tinha subido para buscar minha capa", disse ela, com a voz quase um sussurro. "A noite estava terminando e eu não queria esperar pelo criado. Quando cheguei ao patamar, eu a vi. Lady Eudine. Ela estava deitada lá, tão imóvel. Pensa que tivesse desmaiado. Mas então eu vi o sangue." "Sangue?" Poirot arqueou uma sobrancelha. "Havia sangue?" "Sim, apenas uma pequena mancha no mármore, da nuca. E o leque dela,
estava quebrado. Poirot notou o tremor dela, a maneira como seus olhos disparavam para a janela, como se buscassem uma fuga. Você gostava de Lady Eugene? Odette hesitou. Ela era difícil, exigente, mas ela tinha me dado a minha posição, eu a respeitava. Nem sempre a entendia. Mas... Não, eu não lhe desejava mal. Você viu mais alguém lá em cima? Não, o corredor estava vazio. Ele assentiu, mas as engrenagens por trás de seus olhos calmos continuaram girando. Merci, mademoiselle. Pode voltar para os outros. Sair. O barão de Rochefort entrou com o ar de um homem acostumado a ser obedecido. Apesar das circunstâncias, seus cabelos prateados estavam impecavelmente penteados, suas luvas brancas impecáveis. Monsieur Poirot, disse ele, inclinando graciosamente a cabeça. Um acontecimento lamentável. De fato menos, concordou Poirot. Você foi visto conversando com Lady Eugene mais cedo esta noite. O lustre do Teatro Grand Palais cintilava, como uma galáxia suspensa acima das máscaras e penas rodopiantes lá embaixo. Era a hora final do baile de máscaras Charpentier anual. Um evento suntuoso que, ao longo dos anos, se tornara um marco da alta sociedade parisiense. Risadas ecoavam sob meias máscaras de seda. Champanhe fluía como a luz líquida das estrelas e orquestras tocavam valsas de uma época passada. Ira ou tipo da noite, Hastings certa vez observou, que parecia imune à tragédia. Ele estava errado, é claro. Todos estavam Lady Eugene Lascelles, conhecida de forma mais extravagante na sociedade como a Dama Escarlate, apelido que ganhou por sua propensão. A vestidos vermelho escuros e conversas afiadas e implacáveis, dominou esse evento social por quase uma década. Sua entrada naquela noite foi tão teatral quanto o esperado. Uma máscara carmesim com bordas douradas, uma capa forrada de zibelina e um leque que se abriu com a precisão de uma guilhotina. Ela flutuou pelo chão como uma chama em veludo. E pouco depois da meia-noite, foi encontrada morta nos degraus da sacada, com o leque partido em dois, e a máscara ainda no lugar. Um acidente? Perguntou o comissário responsável, em tom de dúvida, agachando-se ao lado do corpo. Ninguém respondeu. Os convidados, reunidos em alarme, com as máscaras ainda obscurecendo parte do rosto, murmuravam como vento através de juncos. Não houve grito, nem choro. Apenas um baque suave menos, a princípio ignorado, como falta de jeito de bêbado, ou uma taça de champanhe derrubada. Mas quando o corpo foi descoberto por Mademoiselle Odette Clement, uma jovem professora de balé, com olhos arregalados e mãos trêmulas, ficou claro que não fora um acidente. Lady Vermilion havia caído para trás, com o crânio rachado contra o degrau de mármore menos, mas era o leve hematoma em volta do pescoço, escondido às pressas sob a gargantilha de diamantes, que tornava a verdade inegável. Ela havia sido estrangulada, rápida, habilmente e com silêncio deliberado. Em menos de uma hora, a polícia já havia fechado as saídas. Ninguém deveria sair, ainda não. Foi então, quando o brilho da sala começou a se transformar em desconforto, que uma figura familiar entrou pelas portas do terraço, sem ser convidada, mas não inesperada. Monsieur Hercule Poirot, exclamou um dos convidados. Mas como? Recebi um telefonema de um velho amigo da prefeitura, respondeu Poirot modestamente, tirando um grão de poeira imaginária da manga perfeitamente cortada, passou levemente pela soleira, com o bigode impecável e o olhar penetrante. Disseram: Poirot, houve uma morte no baile de máscaras e ninguém ainda desmascarou a verdade. Naturalmente, vim imediatamente. A sala ficou em silêncio. Ninguém jamais acolheu a presença de Poirot no início. Não quando o assassinato tinha acabado de chegar à festa. Mas, sob o piso polido e as máscaras douradas, segredos começaram a se mover nervosamente. Onde está o corpo? Poirot perguntou baixinho.
O comissário Renard o conduziu escada acima. Uma corda de veludo bloqueava o acesso à sacada oeste. E além dela, Lady Vermilion jazia como se tivesse desmaiado, no meio de uma reverência. Sua máscara havia sido finalmente removida. Seu rosto estava em paz. Imposé de May Poirot a observou. Por um longo tempo, sem falar. Seu olhar passou do leque arrebitado para a peculiar torção na bainha da capa e para o colar pesado que segurava com firmeza na mão rígida. Alguém tentou remover isso, disse ele, e não conseguiu. E curioso, nesse pá. Renard ergueu uma sobrancelha. Você acha que foi roubo? Poirot inclinou a cabeça. Não, é teatral demais para isso. Uma pessoa que mata por joias. Não, deixa diamantes para trás. Ele bateu na têmpora. Não, há algo simbólico aqui. Alguém queria deixar um recado. Lá embaixo, Poirot pediu para ver a lista de convidados. Os nomes eram de uma lista de quem é quem da alta sociedade parisiense. Financistas, estilistas, estrelas de ópera, 1 ou 2 marquês e 1 ou 2 tipos menos elegantes, com roupas impecáveis e sem ocupação aparente. Os convites haviam sido impressos com semanas de antecedência e distribuídos em mãos. Todos os convidados haviam sido anunciados na entrada, menos embora todos tivessem chegado disfarçados. Os suspeitos, então, eram muitos, mas o cenário era confinado. O círculo, como Poirot gostava de dizer, era fechado. Entre os presentes naquela noite, Odette Clement, a professora de balé que descobriu o corpo, jovem, idealista e tremendo por algo mais do que apenas medo. Barão Gilles de Rochefort, um colecionador de arte de cabelos grisalhos, com dívidas e um sorriso de ferro Ezra. Thérèse Allard, uma costureira de imensa riqueza e temperamento, recentemente excluída do testamento de Lady Vermilion Lucien Martel, um poeta mascarado e antigo amante do falecido, desprezado e ainda amargurado. Inspetor Rémile Grovat, de folga e presente como convidado, mas agora claramente comprometido por seu duplo papel. Senhora Sybil Wentworth, visitante de Londres, distante e observador, com uma língua surpreendentemente afiada, André Charpentier, o próprio anfitrião, herdeiro de um império de champanhe e conhecido por seus excessos extravagantes e ameaças discretas. Poirot observou-se, reunidos no salão, com as máscaras removidas, mas com as expressões ainda cuidadosamente veladas. O assassino está aqui, anunciou ele calmamente. Entre nós houve um murmúrio coletivo de desconforto. André Charpentier Lavanto, isso é um absurdo. Querem deter todos nós como suspeitos? O sorriso de Poirot era sutil e indecifrável. Mas você é todo suspeito, senhor. Até que a verdade se revele. Até o anfitrião deve fazer a sua parte. Ele se virou para o comissário. Renard, que ninguém saia. E tragam os convidados até mim, um por um. Lá fora, a lua lançava sombras prateadas sobre o terraço. Uma máscara menos dourada e carmesim desceu da sacada, carregada pelo vento. Aterrissou aos pés de Poirot. Ele pegou o objeto, limpou-o delicadamente e o virou. Sempre, murmurou ele. É a máscara que esconde o rosto, mas não para sempre. Ele voltou para dentro para começar as entrevistas. O jogo, como Hastings diria mais tarde, estava em andamento. O salão, na última hora, transformara-se de um local de folia em uma arena silenciosa de sussurros e olhares atentos. As paredes, antes ecoando música e risos, agora guardavam o silêncio como um segredo. Poirot, sempre calmo, acomodou-se em uma cadeira de espaldar alto perto da lareira, com as mãos enluvadas repousando levemente sobre os braços, à sua frente. Uma mesa havia sido esvaziada de suas frivolidades e em seu lugar estava um caderno, um lápis apontado com precisão e a lista de convidados anotada com cuidado. Odette Clement foi trazida primeiro.
Ela entrou com passos hesitantes, agarrando seu xale com força como se fosse uma armadura. Foi a senhora quem descobriu o corpo. Mademoiselle menos começou Poirot gentilmente, gesticulando para que ela se sentasse. Conte-me, por favor, como isso aconteceu. Eu tinha subido para buscar minha capa, disse ela, com a voz quase um sussurro. A noite estava terminando e eu não queria esperar pelo criado. Quando cheguei ao patamar, eu a vi. Lady Eugenie. Ela estava deitada lá, tão imóvel, que tivesse desmaiado. Mas então eu vi o sangue. Sangue! Poirot arqueou uma sobrancelha. Havia sangue? Sim. Apenas uma pequena mancha no mármore. Da nuca, Poirot notou o tremor dela. A maneira como seus olhos disparavam para a janela, como se buscassem uma fuga. Você gostava de Lady Eugenie? Odette hesitou. Ela era difícil, exigente, mas ela tinha me dado a minha posição. Eu a respeitava. Nem sempre a entendia. Mas, não, eu não lhe desejava mal. Você viu mais alguém lá em cima? Não, o corredor estava vazio. Ele assentiu, mas as engrenagens por trás de seus olhos calmos continuaram girando. Merci, mademoiselle. Pode voltar para os outros. K.O. Saí. O barão de Rochefort entrou com o ar de um homem acostumado a ser obedecido, apesar das circunstâncias. Seus cabelos prateados estavam impecavelmente penteados, suas luvas brancas impecáveis. Monsieur Poirot, disse ele, inclinando graciosamente a cabeça. Um acontecimento lamentável. De fato, menos concordou Poirot. Você foi visto conversando com Lady Eugenie mais cedo esta noite. O lustre do teatro Grand Palais cintilava, como uma galáxia suspensa acima das máscaras e penas rodopiantes lá embaixo. Era a hora final do baile de máscaras Charpentier anual, um evento suntuoso que, ao longo dos anos, se tornara um marco da alta sociedade parisiense. Risadas ecoavam. Sob meias máscaras de seda, champanhe fluía como a luz líquida das estrelas e orquestras tocavam valsas de uma época passada. Era o tipo de noite. Hastings certa vez observou, que parecia imune à tragédia. Ele estava errado, é claro. Todos estavam Lady Eugenie Lascelles, conhecida de forma mais extravagante na sociedade como a Dama Escarlate. Apelido que ganhou por sua propensão a vestidos vermelho-escuros e conversas afiadas e implacáveis. Dominou esse evento social por quase uma década. Sua entrada naquela noite foi tão teatral quanto o esperado. Uma máscara carmesim com bordas douradas, uma capa forrada de zibelina e um leque que se abriu com a precisão de uma guilhotina. Ela flutuou pelo chão como uma chama em veludo. E pouco depois da meia-noite, foi encontrada morta nos degraus da sacada, com o leque partido em dois e a máscara ainda no lugar. Um acidente? Perguntou o comissário responsável, em tom de dúvida, agachando-se ao lado do corpo. Ninguém respondeu. Os convidados, reunidos em alarme, com as máscaras ainda obscurecendo parte do rosto, murmuravam como vento através de juncos. Não houve grito, nem choro. Apenas um baque suave menos a princípio ignorado como falta de jeito de bêbado ou uma taça de champanhe derrubada. Mas quando o corpo foi descoberto por Mademoiselle Odette Clement, uma jovem professora de balé com olhos arregalados e mãos trêmulas, ficou claro que não fora um acidente. Lady Vermilion havia caído para trás, com o crânio rachado contra o degrau de mármore menos, mas era o leve hematoma em volta do pescoço, escondido às pressas sob a gargantilha de diamantes, que tornava a verdade inegável. Ela havia sido estrangulada, rápida, habilmente e com silêncio deliberado. Em menos de uma hora, a polícia já havia fechado as saídas. Ninguém deveria sair. Ainda não foi então, quando o brilho da sala começou a se transformar em desconforto, que uma figura familiar entrou pelas portas do terraço, sem ser convidada,
mas não inesperada. Monsieur Hercule Poirot, exclamou um dos convidados. Mas como? Recebi um telefonema de um velho amigo da prefeitura, respondeu Poirot modestamente. Tirando um grão de poeira imaginária da manga perfeitamente cortada, passou levemente pela soleira, com o bigode impecável e o olhar penetrante. Disseram: Poirot, houve uma morte no baile de máscaras, e ninguém ainda desmascarou a verdade. Naturalmente, vim imediatamente. A sala ficou em silêncio. Ninguém jamais acolheu a presença de Poirot no início, não quando o assassinato tinha acabado de chegar à festa, mas sob o piso polido e as máscaras douradas, segredos começaram a se mover nervosamente. Onde está o corpo? Poirot perguntou baixinho. O comissário Renard o conduziu escada acima. Uma corda de veludo bloqueava o acesso à sacada oeste, e além dela, Lady Vermilion jazia como se tivesse desmaiado no meio de uma reverência. Sua máscara havia sido finalmente removida. Seu rosto estava em paz. En paz de mar, Poirot a observou. Por um longo tempo, sem falar, seu olhar passou do leque arrebitado para a peculiar torção na bainha da capa e para o colar pesado que segurava com firmeza na mão rígida. Alguém tentou remover isso, disse ele, e não conseguiu. E curioso, nesse Pia. Renard ergueu uma sobrancelha. Você acha que foi roubo? Poirot inclinou a cabeça. Não, é teatral demais para isso. Uma pessoa que mata por joias? Não. Deixa diamantes para trás. Ele bateu na têmpora. Não, há algo simbólico aqui. Alguém queria deixar um recado. Lá embaixo, Poirot pediu para ver a lista de convidados. Os nomes eram de uma lista de quem é quem da alta sociedade parisiense. Financistas, estilistas, estrelas de ópera, um ou dois marquês e um ou dois tipos menos elegantes, com roupas impecáveis e sem ocupação aparente. Os convites haviam sido impressos com semanas de antecedência e distribuídos em mãos. Todos os convidados haviam sido anunciados na entrada, menos embora todos tivessem chegado disfarçados. Os suspeitos. Então, eram muitos, mas o cenário era confinado. O círculo, como Poirot gostava de dizer, era fechado. Entre os presentes naquela noite, Odette Clement, a professora de balé que descobriu o corpo. Jovem, idealista e tremendo por algo mais do que apenas medo. Barão Gilles de Rochefort, um colecionador de arte de cabelos grisalhos, com dívidas e um sorriso de ferro Ezra. Terry Zallard, uma costureira de imensa riqueza e temperamento, recentemente excluída do testamento de Lady Vermilion Lucien Martel, um poeta mascarado e antigo amante do falecido, desprezado e ainda amargurado. Inspetor Rémile Gravat, de folga e presente como convidado, mas agora claramente comprometido por seu duplo papel. Senhora Sibyl Wentworth, visitante de Londres, distante e observador, com uma língua surpreendentemente afiada. André Charpentier, herdeiro de um império de champanhe e conhecido por seus excessos extravagantes e ameaças discretas. Poirot observou-os reunidos no salão, com as máscaras removidas, mas com as expressões ainda cuidadosamente veladas. O assassino está aqui, anunciou ele calmamente. Entre nós, houve um murmúrio coletivo de desconforto. André, Charpentier levantou-se. Isso é um absurdo. Querem deter todos nós como suspeitos? O sorriso de Poirot era sutil e indecifrável. Mas você é todo suspeito, senhor. Até que a verdade se revele, até o anfitrião deve fazer a sua parte. Ele se virou para o comissário. Renard, que ninguém saia, e tragam os convidados até mim, um por um. Lá fora, a lua lançava sombras prateadas sobre o terraço. Uma máscara menos dourada e carmesim desceu da sacada, carregada pelo vento. Aterrissou aos pés de Poirot. Ele pegou o objeto, limpou-o delicadamente e o virou. Sempre, murmurou ele,
É a máscara que esconde o rosto. Mas não para sempre. Ele voltou para dentro para começar as entrevistas. O jogo, como Hastings diria mais tarde, estava em andamento. O salão, na última hora, transformara-se de um local de folia em uma arena silenciosa de sussurros e olhares atentos. As paredes, antes ecoando música e risos, agora guardavam um silêncio como um segredo. Poirot, sempre calmo, acomodou-se em uma cadeira de espaldar alto perto da lareira, com as mãos enluvadas repousando levemente sobre os braços, à sua frente. Uma mesa havia sido esvaziada de suas frivolidades, e em seu lugar estava um caderno. Um lápis apontado com precisão e a lista de convidados anotada com cuidado. Odette Clemen foi trazida primeiro. Ela entrou com passos hesitantes. Agarrando seu chale com força como se fosse uma armadura, foi a senhora quem descobriu o corpo. Mademoiselle menos começou Poirot gentilmente, gesticulando para que ela se sentasse. Conte-me, por favor, como isso aconteceu. Eu tinha subido para buscar minha capa, disse ela, com a voz quase um sussurro. A noite estava terminando e eu não queria esperar pelo criado. Quando cheguei ao patamar, eu a vi, Lady Eudine. Ela estava deitada lá, tão imóvel, pensa, que tivesse desmaiado. Mas então? Então eu vi o sangue. Sangue! Poirot arqueou uma sobrancelha. Havia sangue? Sim. Apenas uma pequena mancha no mármore, da nuca. Poirot notou o tremor dela, a maneira como seus olhos disparavam para a janela, como se buscassem uma fuga. Você gostava de Lady Eudine? Odette hesitou. Ela era difícil, exigente, mas ela tinha me dado a minha posição. Eu a respeitava. Nem sempre a entendia. Mas, não, eu não lhe desejava mal. Você viu mais alguém lá em cima? Não, o corredor estava vazio. Ele assentiu. Mas as engrenagens por trás de seus olhos calmos continuaram girando. Merci, mademoiselle. Pode voltar para os outros. Sair? O barão de Rochefort entrou com o ar de um homem acostumado a ser obedecido. Apesar das circunstâncias, seus cabelos prateados estavam impecavelmente penteados, suas luvas brancas impecáveis. Monsieur Poirot, disse ele, inclinando graciosamente a cabeça. Um acontecimento lamentável. De fato, menos concordou Poirot. Você foi visto conversando com Lady Eudine mais cedo esta noite. E o assassino, acrescentou Henner. Subiu atrás dela. Mas não muito depois. Poirot se levantou novamente. O que eu quero entender agora é por que ela saiu do salão de baile. Renard franziu a testa. Certamente para buscar alguma coisa? Uma bolsa. Um chale, talvez. Mas por que sozinha? Por que não chamar uma criada ou um criado? Não que ela queria. Encontrar alguém discretamente, em algum lugar reservado. Poirot desceu lentamente, estreitando os olhos. Vamos falar com o anfitrião novamente. Acho que está na hora do Monsieur Charpentier responder a algumas perguntas. Encontraram-no junto à mesa de bebidas, curvado sobre meio copo de conhaque, a máscara agora pousada sobre uma bandeja de canapés. Seus olhos, vermelhos e agitados, voltaram-se para Poirot à medida que se aproximavam. Eu já contei tudo o que sei. Ele disse antes que pudessem falar. Poirot deu um sorriso suave. Mas não são os fatos conhecidos que me interessam, senhor. É as oposições, os intervalos entre os eventos. Você foi o anfitrião da noite. Você ficou de olho nos seus convidados, não é? Claro, a casa é minha. E ainda assim você não viu Lady Eudine sair? Charpentier balançou a cabeça. Não exatamente. Lembro que ela estava perto do bar no momento e sumiu no outro. Não pensei em nada. As pessoas se dispersam. Mas ela saiu num momento muito especial, entre as danças, justamente quando a orquestra se preparava para a valsa final. Curioso. Não, o anfitrião não disse nada. Ela saiu para encontrar alguém, monsieur. Alguém que havia mandado recado.
ou que ela tinha motivos para acreditar que desejava falar com ela a sós. O maxilar de Charpentier se apertou. Você acha que alguém ha traído ela lá em cima? É uma possibilidade que não descarto. O homem virou o resto da bebida. Ela tinha inimigos, Poirot. Você sabe disso. Mas ninguém estaria a tolicer suficiente para assassiná-la em minha casa. Poirot deu de ombros. Tolo, não. Desesperado, sim. E desespero é um disfarce ruim. Ele se virou para Renard. Gostaria de ver o corredor dos criados. Renard piscou. Para quê? Porque quem a atraiu para cima não poderia tê-lo feito à vista de todos. Sempre há uma passagem secreta. Sempre há um caminho invisível. Em poucos minutos, eles serpenteavam pelos corredores estreitos da propriedade, as artírias da casa. O papel de parede era mais simples ali. A iluminação mais fraca. Poirot notou arranhões no assoalho, polidos por décadas de passos silenciosos. Então ele parou. Um fino pedaço de papel dobrado estava preso atrás de uma mesa lateral. Ele o recuperou cuidadosamente com a mão enluvada e o desdobrou. Ali, uma escrita elegante e inconfundível, estavam as palavras: Encontre-me antes da última dança, na sacada oeste. Sozinho. Não estava assinado. Mandier, sussurrou Renard. Ela foi convocada. A expressão de Poirot era indecifrável. De fato. E ela obedeceu. As bordas do papel estavam ligeiramente amassadas, com o vinco bem marcado. Poirot examinou a tinta. Não foi escrito há muito tempo. E recente. Alguém passou para ela no baile, talvez sob o pretexto de flerte. Ou de serviço. Um servo? Perguntou Renard. Poirot balançou a cabeça. Não. Muito arriscado. Muito exposto. Eu suspeito que alguém que sabia exatamente como colocá-lo na mão sem ser notado, ele guardou o bilhete cuidadosamente em um envelope protetor. Precisamos retornar aos suspeitos. Desejo reexaminar suas luvas, suas mangas, qualquer vestígio de pó, tinta ou perfume. O baile de máscaras acabou, mas as máscaras permanecem. Eles retornaram ao salão principal, onde os convidados agora permaneciam em silêncio inquieto. Poirot chamou Madame Allard mais uma vez. A senhora usou luvas a noite toda, não é, madame? Claro, ela disse, rigidamente. Posso vê-los? Ela os entregou, com as sobrancelhas franzidas. Poirot os examinou. Nada visível, menos apenas uma leve mancha do que poderia ser cera perto das pontas dos dedos. De uma vela de selamento, talvez, ou de um bilhete. As luvas de Lucien Martel não foram encontradas. Eu os perdi, disse ele, durante a valsa. Arrancados em algum gesto de embriaguez, imagino. Que conveniente, disse Poirot sem nenhum traço de cordialidade. As luvas do barão de Rochefort exibiam leves traços de ruge. Quando questionado, ele sorriu friamente. Ela me deu um tapa, admitiu ele. De leave. Discutimos mais cedo naquela noite. Foi uma ferida antiga reaberta. Você esqueceu de mencionar isso antes. Não achei relevante. Estou começando a desconfiar do contrário. As luvas de Odette Clemens estavam limpas, mas Suzel. Quando Poirot o examinou, tinha uma mancha dourada perto da bainha pintura facial, murmurou Poirot, de uma máscara. E não sua, eu acho. Ela não disse nada, mas seus lábios se comprimiram formando uma linha fina e trêmula. O olhar de Poirot. Voltou-se, finalmente, para Lady Sybil Wentworth. Você ficou com as luvas a noite toda? Ele perguntou. Eu fiz. Posso? Ela os ofereceu sem dizer nada. Ele os examinou, imaculados, mas um leve aroma permanecia menos jasmim. O mesmo perfume que Poirot notara levemente impregnado no envelope. Ele não disse nada. Ainda não. Quando todos retornaram à sua espera inquieta, Poirot se pôs novamente no centro da sala. Sua expressão era solene. O assassino, disse-lhe baixinho, escreveu um bilhete.
Um bilhete curto, no momento inteligente, e garantiu que chegaria à Lady Vermilha, sem que ninguém percebesse. Esse bilhete a levou ao local de sua morte. Ele se virou lentamente para encarar a escada mais uma vez, e lá, alguém esperava com a morte por trás da máscara. Ele fez uma pausa. Um de vocês, disse ele, em voz baixa e segura, sabe exatamente o que o bilhete dizia. Norfolk. Você o viu, mas porque você o escreveu. Ninguém falou, mas um rosto se contraiu. Poirot viu e não disse nada. Ainda não. O silêncio no grande salão não era silêncio, era pressão. Uma inspiração forçada. Uma postura contida. Como se as próprias paredes da sala estivessem observando. As palavras de Poirot pairavam no ar, leves como névoa e duplamente inevitáveis. Ele vira o lampejo. Uma mudança minúscula, não mais do que um piscar de olhos atrasado ou um aperto involuntário do maxilar. Mas para Poirot, treinado na coreografia da mentira, foi mais alto que um grito. Ele não olhou mais naquela direção. Isso viria mais tarde. Por enquanto, a dança da dedução continuaria e o ritmo precisava estar perfeito. O comissário Renner se aproximou dele e falou em voz baixa. Você viu alguma coisa, não viu? Eu tive uma ideia, respondeu Poirot com a mesma calma. Mas não vou mencioná-la até que chegue a hora perfeita. Os culpados se tornam ousados cedo demais. Ou então sucumbem à pressão. Qualquer uma das duas coisas me convém. Poirot Valtussey. Para o grupo, não falemos de luvas ou notas por um momento, mas de tempo, disse ele. A orquestra tocou sua penúltima peça às 11h45. Lady Eugenie foi vista pela última vez perto do bar, pouco antes disso. A valsa final começaria a... Ele apontou para um jovem violinista parado em silêncio junto à lareira. Mademoiselle, posso incomodá-la por um instante? A garota piscou e deu um passo à frente, claramente surpresa por ser abordada. Você está com a orquestra, sim? Sim, Monsieur Poirot. Diga-me, quando foi a última vez que você viu Lady Eugenie? A garota parou, pensativa. Ela passou perto da esquina dos músicos pouco antes da meia-noite. Ela não estava dançando. Estava andando rápido, em direção à ala oeste. Sozinho? Sim. Você tem certeza, sim, senhor. Seu manto vermelho era inconfundível. Poirot assentiu. A senhora se saiu bem, mademoiselle. Obrigado. Quando? Ela recuou. Poirot se virou para os outros. Então sabemos que ela saiu do salão de baile não mais do que 15 minutos antes de ser encontrada morta. E nesse intervalo de tempo, alguém a seguiu. A confrontou e a matou. O bilhete era uma armadilha. Uma reunião a qual apenas uma outra pessoa compareceu. O barão de Rochefort murmurou. A menos que outra pessoa chegasse e visse o que não deveria. Poirot se voltou contra ele. Só assim, senhor. E talvez isso explique alguma coisa. Ele caminhou lentamente até a mesa próxima, onde as máscaras restantes haviam sido recolhidas, menos algumas descartadas, outras devolvidas. Entre elas, uma máscara dourada salpicada com um leve glitter em pó chamou sua atenção. Elle, a pegou, examinou-a e deu um sorriso fraco. Quem usou isso? Ele perguntou. Houve uma pausa. Então Odette levantou a mão lentamente. É meu! Ela sussurrou. Deixei para trás quando corri para buscar ajuda. Tem algum problema com ele? Poirot virou e revelou uma fina linha de batom borrada na borda interna. Não o carmesim que Odette usava, mas um tom mais escuro. Diga-me, Mademoiselle Clement, disse ele com a voz gentil. A senhora emprestou sua máscara a alguém. Não, nunca. Você talvez o tenha deixado no chão mais cedo esta noite. Ela hesitou. Sim, no vestiário. Eu tinha ido consertar meu salto. Ele tinha quebrado. Deixei a máscara de lado por alguns minutos. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Então outra pessoa pode ter percebido. Alguém que quis se disfarçar. Ou fingir ser você. Outro silêncio.
Poirot virou-se para Renner. Precisa revistar a antecâmara. Agora, levou apenas alguns instantes para encontrar o que Poirot suspeitava. Escondido sob uma almofada do sofá, havia um segundo bilhete, rasgado ao meio e amassado, como se tivesse sido jogado fora às pressas. A caligrafia combinava com a primeira, embora esta estivesse manchada de pó, dizia apenas: não seja visto. Use ou Oro. Poirot colocou o plano, alisando os vincos com cuidado. Ela não foi a única atraída. Alguém recebeu instruções. Alguém deveria testemunhar-o para servir como uma distração. Renard franziu a testa. Mas isso sugere. Poirot virou-se bruscamente. Sim, mon ami. Sugere planejamento, uma manipulação inteligente de identidade. Uma máscara trocada. Uma pessoa transformada em outra. Imagine. Lady Eudine recebe um bilhete, dizendo para encontrar alguém na sacada. Enquanto isso, uma segunda pessoa veste uma máscara idêntica à de outra menos a de Odette, neste caso, e sobe atrás dela. Se vista, ela pode ser confundida com alguém inocente, e então desaparece. O rosto de Renner se obscureceu. Intuou. Quem usava aquela máscara dourada não era Odette. Não, disse Poirot. Mas eles desejado alguém para pensar que era. Ao retornarem ao salão, os olhos de Poirot percorreram a sala mais uma vez. Ele podia sentir o nó da corda estava se apertando. A respiração de alguém estava acelerada demais. Alguém estava parado demais. Ele deixou a atenção persistir por mais um momento. Então ele falou: Madame Allard. Ela piscou, assustada. Você recebeu uma carta recentemente. Não recebeu. De Lady Eudine. Uma última provocação antes de hoje à noite. Os olhos de Madame Allard se estreitaram. Eu sim. Ela me acusou de tramar a herança da sobrinha. Ameaçou me expor no baile de máscaras. Foi por isso que vim, em desafio. E você não me contou isso antes. Não achei que isso importasse, mas é verdade. Porque quem a matou tinha razão. Um novo motivo, uma ameaça renovada. Palavras mais afiadas que qualquer lâmina. Ela lançou um olhar furioso. Eu não a matei, Monsieur Poirot. Não, disse ele. Mas acredito que você estava significou parecer culpado. Ele se virou. Senhora Sibyl. Todos os olhares se voltaram para a inglesa, cuja expressão permanecia fria e indecifrável. Sim, Monsieur Poirot. Antes, você disse algo muito intrigante que você estava assistindo a todos. Não se misturando, não dançando, observando. Acho isso esclarecedor. Então me diga, você viu alguém deixar um bilhete para Lady Eudine? Uma pausa. Eu não, ninguém? Não. Poirot a encarou. Mas isso não pode ser. Alguém deve ter feito isso. Ela sustentou o olhar dele. A menos é claro que Lady Eudine já esperado para encontrá-los. Os olhos de Poirot brilharam. Excelente observação. Ele se virou para o grupo. O que nos deixa com 2 bilhetes. Uma máscara falsa e um assassino que planejou não só o assassinato, mas também as consequências. Alguém inteligente, controlado. E ainda assim, ele pegou o ventilador quebrado novamente. Alguém que subestimou a resistência de Lady Eudine. Poirot pousou. Acredito que estamos quase prontos, meus amigos. Amanhã de manhã, pedirei a todos que retornem aqui. E lhes direi quem matou Lady Vermilion. Houve uma onda de protestos. Você já sabe. Disparou Lucien Martel. Voc est. Brincando. Poirot sorriu, mas não havia calor algum nele. Estou tentando ganhar tempo, disse ele. Porque o assassino está tentando provocar nervos. E eu lhe asseguro. Pela manhã, eles não terão mais nenhum. Na manhã seguinte, o teatro Grand Palais estava imerso em um silêncio sombrio. A luz do sol entrava pelas janelas altas, dourando o piso de mármore com um dourado indiferente. Deveria ser um lugar de alegria, pós-festa menos doces esfarelados. Arranjos de flores murchas,
o perfume da indulgência da noite anterior ainda pairando no ar. Em vez disso, parecia um palco parado no intervalo antes do ato final. A plateia em silêncio, a respiração presa. Poirot chegou pontualmente às 9, vestindo um terno cinza claro, gravata lilás e a mesma expressão serena da noite anterior, como se o assassinato fosse apenas uma mancha inconveniente em sua agenda. O comissário Renner o aguardava na biblioteca, onde todos os suspeitos haviam sido convocados mais uma vez. Cada um sentado como convidados em uma matinê peculiar e indesejada. Ninguém falou quando Poirot entrou. Ele demorou, os sapatos engraxados, silenciosos, sobre o tapete, o olhar percorrendo as figuras reunidas. Madame Allard, lábios finos e apertados, estava sentada numa cadeira tão rígida que parecia feita de pedra. Martel estava curvado, o cabelo despenteado, um copo de algo marrom e puro repousando sobre a mesa ao lado. O barão de Rochefort olhava pela janela. Com um tédio praticado, Odette estava sentada pálida e encolhida perto do fundo, com os dedos retorcidos no colo. Charpentier, o anfitrião, ofereceu a Poirot um aceno firme, mas nada mais. Lady Sibyl estava composta como sempre, vestida com seda cinza clara, as mãos enluvadas dobradas como mármore sobre o colo. Poirot fez uma leve reverência. Minhas senhoras e senhores, vocês foram muito pacientes. Ontem à noite, uma mulher foi assassinada nesta casa. Ela foi morta silenciosamente, rapidamente e com cálculo. Muitos de vocês tinham motivos para não gostar dela. Alguns de vocês podem até ter sonhado com a morte dela, mas apenas um de vocês agiu. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio crescer. O que tornou este crime notável não foi o método, foi a projeto. Um assassinato cometido não por paixão, mas com arte cuidadosa. Não falo apenas de estrangulamento, não. Falo da desorientação. A nota falsa é mascara, a imitação deliberada. Alguém aqui queria ser visto, mas não reconhecido, e outra pessoa deveria ser culpado. Martel se mexeu. Você está dizendo que foi uma armação? Poirot inclinou a cabeça. Exatamente, monsieur. O assassino usava uma máscara idêntica da Mademoiselle Clement. Eles cronometraram sua chegada para coincidir com a saída de Lady Eugenie. Atraíram-na para o andar de cima, com um bilhete escrito à mão pelo próprio assassino. Menos, mas cuidadosamente sem assinatura. Ele ergueu os 2 pedaços de papel em envelopes lacrados. O primeiro bilhete. Encontre-me antes da última dança. Na sacada oeste, sozinho, sabemos que isso chegou até Lady Eugenie. O segundo, não seja visto. Use o oro. Esta foi jogada na antecâmara, provavelmente destinada a outra pessoa. Talvez como isca, ou para confundir testemunhas mais tarde, Poirot caminhou lentamente atrás das cadeiras. Mas a máscara dourada de Mademoiselle Clement foi encontrada, com vestígios de batom que não combinavam com o dela. Sabemos que ela a deixou no chão sem supervisão. Sabemos também que alguém se aproveitou disso. Quem então teria acesso ao camarim? A confiança para se mover sem ser notada? E, acima de tudo, uma motivo urgente o suficiente para matar uma mulher a sangue frio. Ninguém se moveu. Uma tensão crepitou. O silêncio se aprofundou. Poirot continuou. Voltemos ao motivo. Madame Allard foi insultada acima deserdada, mas ela é astuta demais para assassinar uma mulher na mesma noite em que o insulto era recente. Tal ato gritaria culpa. Ele olhou para ela e, embora sua boca se contraísse, ela não disse nada. Lucien Martel, continuou Poirot. Ele estava amargurado, desolado. Sim, essas coisas são comuns aos poetas, mas óbvias demais. Lady Eugenie zombava dele com frequência. A noite passada não foi diferente. Ele remoe, mas não mata. Martel zombou, mas não interrompeu. O barão, disse Poirot, virando-se para Rochefort,
o mamei, orgulhoso, envergonhado, por uma discussão pública, mas havia calor demais em seu ressentimento. Monsieur, drama demais. O assassino era gelo. Rochefort levantou uma sobrancelha, mas não negou. O que nos leva, disse Poirot, suavizando a voz, a frieza da lógica, ao cálculo da identidade. E a Lady Sybil Wentworth. Ela inspirou fundo. Até ela, equilibrada e composta, piscou uma vez. A senhora afirma ter observado todo mundo ontem. À noite, disse Poirot. E ainda assim, não viu Lady Eugenie receber um bilhete? Ou notou outra pessoa se passando por Odette Clement? Impossível, a menos que você não estivesse onde disse que estava. O maxilar de Sybil ficou tenso, mas ela permaneceu em silêncio. Poirot continuou. O aroma da segunda nota combinava, com suas luvas jasmim, distinto, a tinta ainda levemente grudada no forro da sua luva direita. Você a descartou, imagino, depois do ato. Mas não antes que o traço a traísse. Você não tem provas, ela disse calmamente. J.T. O suficiente, disse Poirot. A máscara tirada do camarim. O rastro de pólvora, combinando com o seu, não com o da Odette. O bilhete, claramente escrito com a sua letra. O que confirmei esta manhã, comparando sua anotação no livro de visitas com as curvas e rabiscos da caligrafia do bilhete. Um silêncio. Poirot se aproximou. Mas o mais condenável de tudo, Lady Sybil, é o seu motivo. O falecido marido de Lady Eugenie havia investido em uma empresa londrina, menos uma que você agora controla discretamente, por meio de participações de fachada. Se Lady Eugenie tivesse vivido mais uma semana, ela teria exposto seu desvio de fundos e o teria nomeado em processos civis tanto em Paris quanto em Londres. Um lampejo de raiva escureceu os olhos de Sybil. Ela ameaçou arruinar você, disse Poirot. E você não tinha condições financeiras, nem socialmente. Sybil levantou-se. Lentamente. Você não entende, disse ela suavemente. Ela teria levado tudo. Ela pensou que era um jogo. Ela pensou que eu me curvaria diante dela. Eu testado para fazer as pazes. Implorei para que ela ficasse quieta. E quando ela recusou, ela riu de mim, disse Sybil. A máscara de civilidade caindo pela primeira vez, zombava de mim. Ela disse que me exporia no baile, na frente de todo mundo. Então escrevi o bilhete. Esperei cegueia. Eu só queria ameaçá-la, mas ela reagiu. Arranhou meu rosto. Rasgou minha máscara. E entoou. Então eu simplesmente... Ela parou. Reynard se moveu silenciosamente atrás dela. A voz de Poirot era suave. E então você a matou. Ela sentiu. Renard segurou seu braço com a maior delicadeza possível, mas ela não resistiu. Ao passarem por Poirot, ela parou. Ela teria me destruído, ela disse. Poirot a encarou. E agora você se destruiu. Quando ela se foi, a sala exalou como se um feitiço tivesse se quebrado. Odette chorou silenciosamente. Martel acendeu um cigarro com a mão trêmula. O barão murmurou algo para si mesmo, em um francês baixo demais, para ser compreendido. Poirot estava sozinho perto da janela, olhando para a luz do fim da manhã. É sempre a mesma coisa, disse ele a Renard, que agora retornava. As pessoas pensam que assassinato é uma fuga, uma solução. Mas é uma corrente, um elo preso pelo pânico, outro pelo medo, o próximo pelo orgulho. E no final, ele olhou para a porta para onde Sybil havia sido levada. Eles se prenderam. Renard assentiu. Assim termina o baile de máscaras. Mas não mon ami, disse Poirot com um pequeno sorriso pesaroso. É que agora, finalmente, as máscaras caíram. Lá fora, o dia esquentava levemente, mas dentro das paredes de pedra do teatro Grand Palais, a temperatura permanecia baixa e calma. As consequências da confissão de Lady Sybil haviam abafado a manhã. A maioria dos convidados havia se retirado discretamente
ou então permanecido nos cantos da sala, sem saber se era permitido conversar, como se a presença de Poirot invocasse uma corda de veludo invisível. Poirot, no entanto, ainda não considerava o assunto encerrado. Ele se moveu sem pressa pelos corredores da casa, sua mente montando o caso como um quebra-cabeça. Ele havia identificado o assassino, sim. O motivo havia sido estabelecido, a confissão feita, mas algo ainda arranhava seu senso de ordem, menos um fio mal atado. Uma ruga e uma explicação que de outra forma seria organizada. Comissário Renard, disse ele baixinho quando o francês o alcançou perto da grande escadaria. Automol. Assunto que preciso examinar antes de poder descansar. Renard ergueu uma sobrancelha. Lady Sibyl confessou. Você acha que ela mentiu? Não, disse Poirot, mas acho que ela não contou tudo. E isso, mon ami, é quase a mesma coisa. Eles retornaram à sacada oeste, agora limpa, com as evidências cuidadosamente catalogadas e removidas. Ainda assim, o lugar parecia assombrado pelos eventos da noite anterior. Parou no topo da escada, franzindo a testa para o degrau. De mármore, onde Lady Eugenie havia caído, ela morreu instantaneamente, disse Reynard, como se respondesse aos pensamentos não ditos de Poirot. Talvez, respondeu Poirot, mas precisamos nos perguntar o seguinte. Se Sibyl a matou com raiva, num momento de pânico, como ela conseguiu não deixar nenhum sinal de luta, nenhum fio rasgado, nenhum arranhão profundo na pele ou nas joias? Ela estava usando uma gargantilha, não estava? Sim, com um gubi grande. Ainda estava preso quando a encontramos. E, no entanto, murmurou Poirot. Sibyl disse que tentou remove-claw durante a luta, que ela falhou. Achei essa inconsistência preocupante. Que mulher, determinada o suficiente para cometer um assassinato, deixaria de arrancar um colar se isso fosse parte do motivo, ou um impulso? Renard refletiu. Você acha que outra pessoa interveio? Poirot não respondeu imediatamente. Em vez disso, desceu os degraus, caminhando lentamente por toda a extensão da sacada, olhando para as colunas e as sombras. Ela estava assustada, disse ele. O ventilador quebrado nos diz isso. Ela teve tempo de reagir e alguém a viu morrer. Não apenas Sibyl. Alguém que chegou momentos tarde demais, ou momentos cedo demais. O pensamento fez algo clicar em sua mente. Ele se virou abruptamente. Precisamos falar com Mademoiselle Clement novamente. Encontraram Odette sentada em uma das salas menores, tomando uma xícara de chá morno. Ela parecia exausta, com as feições delicadas, contraídas e pálidas. Seus olhos se arregalaram quando Poirot entrou. Eu te contei tudo ontem à noite, disse ela rapidamente. E você disse que a assassina era Lady Sibyl. Sim, concordou Poirot. Mas acredito que a senhora viu alguma coisa, mademoiselle. Algo que a senhora ainda não disse. Seus dedos apertaram a xícara de chá. Por favor, disse Poirot gentilmente, sentando-se à sua frente. Não é acusação. É compreensão que busco. Ela olhou para baixo. Subiu a escada, murmurou, depois de ver Lady Eugenie sair do salão de baile. Achei que ela parecia estranha, distraída, e sua voz falhou. Eu queria falar com ela, para fazer as pazes. Paz? Poirot inclinou a cabeça. Ela ia me dispensar, sachurou Odette. Ela já tinha contado aos outros. Eu iria embora depois da temporada de galas. Eu não queria perder tudo. Poirot assentiu levemente. Então você a seguiu. Ela assentiu. Sim, mas não fui até o fim. Parei no topo da escada quando vi outra pessoa já lá. Quem? Seus olhos se encheram de medo. Lady Sibyl. Ela estava de costas para mim. Não ouvi as palavras, mas vi Lady Eugenie rir de alguma coisa. Então ela tentou passar por ela. Que Sibyl. E lá viu o braço dela se contrair, viu o leque voar no ar. E então Lady Eugenie caiu. Você foi visto? Não sei, sussurrou Odette. Eu corri. Não consegui suportar. Tinha medo de que, se dissesse alguma coisa, me culpasse.
E depois que Sibyl confessou, pensei, tinha acabado. Mas algo não estava certo. Poirot completou por ela. O que você fez em seguida? Voltei para o andar de baixo e escondi o rosto atrás do chale. Não sei quem percebeu. Eu só precisava respirar. Poirot recostou-se. Um panorama mais completo estava surgindo. Sibyl não pretendia matar. Isso era verdade. Ela confrontara Lady Eugenie em um momento de desespero emocional, mas o golpe causara mais do que apenas uma queda, menos acabara com uma vida. E, no entanto, o momento ainda o incomodava. Ele retornou à cena do crime mais uma vez, dessa vez sozinho, ali, atrás da cortina. Perto da beirada da sacada, ele viu o que passara despercebido no caos da noite. Um leve arranhão no lambril, na altura da cintura. Algo havia roçado nele. Não a seda de um vestido, não uma mão enluvada. Um coldre de pistola, talvez. Os olhos de Poirot se estreitaram. Ele retornou à lista de convidados. Havia um oficial de folga naquela noite. Um homem que insistira em estar ali apenas como convidado. Um homem que tentara se esconder. E ainda assim, portara uma pistola no baile de máscaras? Inspetor Gravois, murmurou Poirot. E de repente o elo final se encaixou. Gravois também tinha motivos. Anos antes, Lady Eugenie quase arruinara sua carreira com uma acusação pública de corrupção. Sua absolvição de irregularidades fora, na melhor das hipóteses, tênue. Ela nunca se retratara. Em vez disso, insinuara a outros que tinha provas que jamais revelara. E se Gravois a tivesse seguido naquela noite, não para motê-la, mas para amea-la, ou para confrontá-la com seu próprio ultimato. E se ele tivesse visto a luta, menos tivesse visto Sibyl atacar, e tivesse permitido que o momento se desenrolasse sem intervir, ou pior, e se ele tivesse garantido o resultado? Poirot retornou imediatamente a Renner. Precisamos interrogar Gravois novamente. A sós. Agora, o homem não resistiu. No pequeno escritório, sentou-se rigidamente em frente a Poirot, com expressão inexpressiva. Você carregou uma arma ontem à noite, disse Poirot. Por quê? É um hábito, disse Gravois calmamente. Você subiu as escadas. Não, mas seu coldre arranhou a madeira perto da cortina. Você estava escondido lá. Você viu a discussão. Você viu a queda. E você não fez nada. Gravois não disse nada. Poirot inclinou-se para a frente. Ou talvez, inspetor, você ajudou a queda. Um pequeno empurrão. Uma mão guiando. Nada rastreável. Mas o suficiente, ainda nada. Você viu uma oportunidade, disse Poirot, e a aproveitou. Os olhos de Gravois se estreitaram. Ela me arruinou, disse ele por fim, e ela teria continuado fazendo isso. Ela me chamou de barata de uniforme. Eu disse a ela que se ela não parasse, eu a enterraria com seus segredos. O rosto de Poirot ficou sério. E agora você é o único exposto. Renard deu um passo à frente. Gravois levantou-se lentamente, com uma expressão resignada. E eu dei o golpe, disse ele. Mas também não o impedi. Poirot assentiu uma vez. Isso, senhor, ainda é culpa. Enquanto Gravois era levado embora. Poirot suspirou profundamente. Duas verdades agora foram reveladas. O empurrão desesperado de Sibyl e o empurrão final de Gravois na escuridão. Uma morte, duas mãos. E entre elas, silêncio. Poirot voltou-se para a escada e com silenciosa finalidade. Desceu. O vento aumentara ligeiramente no final da tarde, soprando sobre os telhados do Teatro Grand Palais e sussurrando através das grades altas da sacada como um sussurro dos mortos. As decorações do baile de máscaras, serpentinas de seda e pétalas desbotadas menos ainda, se agarravam aos cantos do salão. Um resquício fantasmagórico de festividade agora azedado por sangue
e confissões. Dentro da biblioteca, Poirot permanecia sentado em silêncio. As pontas dos dedos das mãos levemente pressionadas uma contra a outra, sua expressão indecifrável. Ele não estava sozinho. Sentado à sua frente estava André Charpentier, o anfitrião, cuja expressão normalmente jovial dera lugar a uma tensão cansada ao redor da boca. Sobre uma mesa lateral havia uma garrafa de conhaque intocada. Fora servida horas antes, durante um silêncio que nenhum dos dois havia quebrado até então. Por fim, Charpentier falou: "Então, 2 assassinos?" Poirot não respondeu imediatamente. Quando o fez, não foi para afirmar ou negar. "Há uma diferença, senhor", disse ele suavemente, "entre uma mão que empurra em um momento de emoção e uma que guia a queda com intenção." Charpentier inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. "Mas você vai mandar prender os 2, não é?" Lady Sibyl já confessou. "Ela enfrenta julgamento. Quanto ao inspetor Gravois." Os bigodes de Poirot se contraíram. "Levemente. Haverá procedimento, sim. Mas suspeito que ele não contestará o que deve acontecer. Seu silêncio foi uma escolha e custou uma vida." Charpentier balançou a cabeça. "Você amarrou tudo perfeitamente. Completamente. Que seja isso que você faz." "Não, monsieur." O tom de Poirot permaneceu comedido. "O que eu faço é trazer à luz o que os outros enterram na sombra. O que eles esperam que permaneça oculto. Até mesmo deles mesmos." Charpentier se levantou, andando de um lado para o outro até a janela alta que dava para o jardim dos fundos. "Sabe o que a Eudine me disse na noite anterior ao baile de máscaras?" perguntou, com a voz estranhamente distante. Ela disse: "Fiz muitos inimigos, André. Este tipo de festa não é uma celebração, é um convite à vingança." Que ela estava sendo dramática. Acontece que ela estava sendo precisa. Poirot não respondeu de imediato. Então ela sabia o que as pessoas pensavam dela. Talvez até cultivasse isso, mas acreditava ser intocável. Muitas pessoas acreditam até serem tocadas. Charpentier se virou. "E você, Poirot, acha que está ileso?" Pela primeira vez, a sobrancelha de Poirot se ergueu. "Não sou mais jovem, monsieur. Já vi muitos rostos de tristeza, de raiva, de culpa, e aprendi que a verdade nem sempre é um conforto. Muitas vezes fere, mas também fecha uma ferida. A justiça, mesmo dolorosa, é uma forma de cura." Charpentier, cansado, e saiu da sala. Poirot ficou sentado por mais alguns instantes antes de se levantar. Havia mais uma tarefa. Ele caminhou pelos corredores silenciosos até um pequeno salão onde Odette Clement estava de pé, com as mãos cruzadas à frente, olhando para a lareira apagada. Ela se virou ao ouvir seus passos. "Senhor Poirot, mademoiselle." Ele abaixou a cabeça. "Você foi corajosa em dizer a verdade." "Eu deveria ter feito isso antes", disse ela. "Se tivesse, talvez..." "Não." Poirot ergueu a mão gentilmente. "O curso já havia começado, mas seu depoimento confirmou o que eu não pude provar. E ao fazê-lo, você restaurou a clareza." E lá, deu um sorrisinho triste. "Mesmo assim, perdi tudo." "Você fez isso?" perguntou ele. Lady Eudine dispensou, sim, mas ela também a temia. Talvez ela tenha visto algo em você, força, independência menos, que a lembrasse demais de quando era mais jovem. A expressão de Odette se suavizou. Ela sabia ser cruel. Ela poderia... Mas ela escolheu você para gerenciar a divisão de balé da companhia dela. Isso não foi gentileza. Foi confiança. Odette engoliu em seco. O que vai acontecer agora? Você estará livre para ir. As autoridades podem túmulo para testemunha, mas você não corre perigo. Você foi honesto. Poirot deu um passo à frente e colocou delicadamente uma nota dobrada na mão dela. "O que é isso?" Ele sorriu. "Uma carta de recomendação para um amigo em Antuérpia, que administra um conservatório de dança. Eles precisam de um professor com as suas credenciais.
Seus olhos se encheram de lágrimas. Merci, Monsieur Poirot, de verdade. Ele curvou-se novamente. Vá em frente, Mademoiselle Clement. Enquanto ela se afastava, Poirot permaneceu um instante, olhando fixamente para a lareira. Depois, virou-se e retornou ao grande salão, agora quase vazio. O comissário Reynard estava esperando na escada, ajeitando seu casaco. Tudo pronto. Poirot assentiu. Os fios estão aparados. A tapeçaria está inteira. Renard suspirou. Ainda é estranho, sabe? Uma mulher cai por um sussurro. Um assassino, duas mentir. A lei nem sempre sabe o que fazer com isso. Poirot deu de ombros levemente. A lei fará o que for preciso. Mas a consciência, ela precisa fazer mais. Eles caminharam juntos em direção à saída. Você não parece satisfeito, comentou Renard. Não estou descontente, respondeu Poirot. Mas reflito. Só isso. Em quê? Poirot parou no topo da escada, olhando para o degrau de mármore onde a vida de Lady Eugène havia terminado. Sobre a fragilidade da ordem e sobre quantas mentiras carregamos com mais facilidade do que máscaras. Lá fora, o vento havia se acalmado. As portas do teatro se fecharam atrás deles com um baque suave. Poirot ajustou o chapéu, endireitou os punhos e murmurou para si mesmo. Mais um baile terminou. A música parou. E ainda as pessoas dançam com sombras. Então ele foi embora em direção à luz da tarde. As ruas de Paris haviam recuperado o ritmo ao anoitecer. A cidade respirando novamente sob a luz dourada dos lampiões e o zumbido abafado da vida nos cafés. Mas dentro das paredes do Hotel Saint-Clement, onde Poirot se hospedara durante sua breve estadia, tudo permanecia calmo e preciso. Como sempre, seu terno estava passado, seus sapatos engraxados, seu quarto impecavelmente arrumado. Uma única orquídea em um vaso de porcelana repousava sobre a escrivaninha, de frente para a janela, como se também estivesse imersa em pensamentos. Poirot estava sentado com um maço de anotações à sua frente, uma reconstrução ordenada dos eventos que cercaram a farsa, o assassinato e a cascata de revelações que se seguiram. Tudo se desenrolara como deveria passo a passo, pista por pista. E, no entanto, ele não podia deixar o assunto sem uma consideração final. Crime. Uma vez solucionado, não desaparece simplesmente da consciência. Ouviu-se uma batida suave na porta. Poirot gritou em três, sem se virar. O comissário Renner entrou, com uma pasta de papel pardo na mão, e o cheiro persistente de tabaco impregnado no casaco. Relatório final para os seus registros, Monsieur Poirot. Achei que o senhor gostaria de Villaumercy mon ami. Poirot gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Você ainda não teve sua recompensa. A conversa... Renard riu baixinho e sentou-se, colocando a pasta sobre a mesa entre eles. Sabe, dizem que uma confissão encerra um caso, mas descobri que ela só dá início ao entendimento. Poirot assentiu lentamente. De fato, uma coisa é nomear o culpado. Outra bem diferente é compreender por que eles eram culpados. Renard bateu na borda da pasta. Lady Sibyl provavelmente enfrentará homicídio culposo, em vez de assassinato. A família dela está mexendo os pauzinhos mas as provas são públicas demais agora. Ela não pretendia matar, disse Poirot, mas quando orgulho e medo dançam juntos, os passos são perigosos. E Grovar? Perguntou Renner. A corregedoria está incerta sobre o que acusá-lo. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Ele não voltará à polícia. Isso é certo. O que o fez? Ficar em silêncio enquanto uma mulher morria. Não foi apenas covardia. Foi cálculo. Ele nunca mais usará o uniforme. Houve um momento de silêncio entre eles. Renard pegou o cigarro, mas pensou melhor. E você? Você fez o que veio fazer? Sim, Poirot estendeu a mão para o último.
Bilhete que havia escrito com sua letra caprichada e curvilínea. Mas agora preciso garantir que aqueles que ficaram possam seguir em frente. Veja bem, comissário. Mesmo depois que a verdade for revelada, ainda há vítimas. Algumas carregam consigo a dor, outras a vergonha, outras ilusões quebradas. Não se pode contentar em simplesmente apontar o dedo e ir embora. Você está falando de Odette Clemens. Entre outras coisas, ela viu a verdade cedo demais e quase foi destruída por Discla. Tarde demais Renner deu um leve sorriso. Assim ela vai dar aulas em Antuérpia. Li sua carta. Radiante. Poirot ergueu a mão modestamente. Não estou bajulando. Recomendo. Os dois riram baixinho, o peso do caso diminuindo um pouco no calor do entendimento compartilhado. Renard finalmente se levantou, guardando a pasta debaixo do braço. Paris fica mais tranquila sem bailes de máscaras, disse ele à porta. Mas as pessoas ainda usam máscaras, respondeu Poirot com um sorriso cúmplice. Só que agora elas são menos decorativas e mais perigosas. Renard fez uma pausa e então fez uma breve saudação. Até o próximo assassinato. Poirot inclinou a cabeça. Espero que não. Mas sim, até quando a porta se fechou atrás do comissário, Poirot levantou-se e caminhou lentamente até a janela, olhando para a rua lá embaixo. O café do outro lado da rua estava se enchendo com a multidão jantando, risos, copos tilintando. A tagarelice de um mundo alheio à tragédia que brevemente escurecera seu canto. Pensou novamente em Lady Eugenie, la Dame Vermilion, orgulhosa, imperiosa, temida por muitos, admirada por poucos. Ela havia construído muros ao seu redor tão altos que ninguém conseguia alcançá-la e, no fim, ficara sozinha no topo deles. Quantas vezes, refletiu Poirot, a fortaleza se transforma no túmulo. Mesmo assim, sua morte não ficou impune, a verdade não foi enterrada. Isso, pelo menos, importava. E ainda assim havia uma última carta que ele precisava escrever. Ele retornou à sua mesa. Tirou uma nova folha de papel timbrado com monograma e começou em seu inglês fluente. Para Lady Adela Wentworth. Harcourt Square, Belgravia, Londres. Senhora, lamento informar-lhe as graves notícias que já deve ter recebido sobre sua irmã, Lady Sybil Wentworth. Escrevo não apenas como o homem que revelou a verdade sobre o assunto, mas como alguém que busca oferecer compreensão onde há dor e dignidade, onde o mundo só poderia lançar vergonha. Sua irmã agiu por desespero. Esse desespero estava enraizado, acredito, em anos de silêncio, orgulho e um medo de exposição que sobrepujou a razão. Ela não planejou um assassinato, mas também não o impediu. Você pode sentir horror e até raiva, mas peço que tempere com piedade. O coração dela não era o de uma assassina, mas o de uma mulher encurralada por escolhas que não conseguia mais controlar. Acredito que ela começou a noite ainda capaz de se redimir. Mas o destino agiu rápido. Anexei meu relato completo do incidente, incluindo o depoimento daqueles que falaram em seu nome. Se há uma graça em toda essa escuridão, é que sua vítima, Lady Eugenie, não sofreu por muito tempo, e que todo o peso da justiça recairá, não com crueldade, mas com cuidado, com o mais profundo pesar. Hercule Poirot assinou a carta, selou-a e colocou-a na bandeja de saída. Então, esfregando o paletó com a palma da mão, Poirot deu um leve suspiro e se virou para o espelho acima da lareira. Ali, seu reflexo o fitava menos preciso, simétrico, sereno, mas os olhos, aqueles olhos cinzentos e fixos, carregavam um peso que só quem diz a verdade carrega. Um assassinato resolvido, murmurou ela, mas sempre uma tristeza deixada para trás. Ele pegou seu chapéu, colocou-o cuidadosamente na cabeça e, com um último olhar ao redor da sala silenciosa, partiu. A cidade esperava,
Em algum lugar, além do próximo sussurro de escândalo ou sombra de engano, um novo caso já estava tomando forma. Poirot, como sempre, estaria pronto. A chuva caía suavemente naquela noite, uma névoa fina pairando sobre o Sena, obscurecendo as luzes dos postes de luz e banhando a cidade em um reflexo silencioso. Paris se movia mais lentamente sob ela, os passos mais suaves, as vozes mais contidas. No café dos Beaux-Arts, perto da Ponte Neuf, um garçom limpava as mesas vazias sob um toldo, enquanto lá dentro os clientes se demoravam tomando vinho e conversando em voz baixa. Hercule Poirot estava sentado sozinho a uma mesa de canto, com uma delicada xícara de porcelana de espresso à sua frente, intocada. Observou as gotas na janela se acumularem e deslizarem pelo vidro em trilhas silenciosas, o coração da cidade abafado, mas não silenciado. Seu casaco estava seco, o chapéu cuidadosamente colocado ao lado, e ainda assim uma sensação de inquietação o acometia como a névoa lá fora. A farsa havia acabado. O caso, como os jornais já o chamavam, havia se resolvido com confissão, exposição e consequências. E, no entanto, não havia pontas soltas. Essa não era a fonte do seu desconforto. Não, era naturezado o caso que o perturbava menos a interação psicológica, a cadeia de causa e efeito que levara, com uma lógica arrepiante, à morte. A culpa de Lady Sibyl fora agravada pelo pânico e a cumplicidade de Grosvois, matizada pela passividade. Nenhum dos dois agira com plena intenção. E ainda assim, nenhum deles era inocente. Essas coisas nem sempre se acomodavam confortavelmente na alma. Ele foi tirado de seus pensamentos pelo aparecimento de uma figura do lado de fora do café. Uma silhueta familiar, movendo-se rapidamente pela névoa, o casaco bem apertado para se proteger do tempo. Um momento depois a porta se abriu. O sino de latão soou e Odette Clement entrou. Ela avistou Poirot e deu um pequeno sorriso, hesitante, mas não totalmente incerto. Poirot levantou-se. Imediatamente, mademoiselle, disse ele calorosamente. Não esperava vê-la novamente antes de sua partida. Eu não tinha certeza se viria. Ela admitiu. Mas senti que deveria. Ele gesticulou para o assento em frente. Então ainda bem que você fez isso. Ela se sentou, tirando as luvas devagar, com cuidado. Ainda havia tensão em seus ombros, mas era diferente agora. Menos medo, mais algo como determinação. Partirei amanhã de manhã, disse ela. O conservatório me espera na sexta-feira. Você é sábio em ir, respondeu Poirot. Novo cômico, longe das sombras. Ela olhou para ele. Mas nós não os deixamos para trás, deixamos... Ele inclinou a cabeça levemente, mas aprendemos a carregá-los. Houve um breve silêncio, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres e pelo suave tamborilar da chuva. Finalmente, ela falou novamente. Estive pensando no que você disse. Sobre culpa, sobre a verdade. Ela olhou para baixo. Esperei muito tempo para falar. Disse a mim mesma que era medo, mas também era conforto. Eu não queria a complicação. Eu não queria ser envolvido. O olhar de Poirot permaneceu firme. Poucos o fazem. Muitas vezes é mais fácil fingir que não se viu. Ou silêncio não é uma escolha. Ela sentiu. Acho que foi por isso que vim, para dizer em voz alta. Não para a Voca, mas para mim mesma. Ele sorriu suavemente. Que attitude corajosa. Mademoiselle, talvez a mais corajosa de todas. Ela deu uma risada fraca. Então por que parece tão vazio? Poirot inclinou-se para a frente, com as mãos cruzadas sobre a mesa, porque não é um triunfo. A verdade raramente o é. Não é o fim da dor, nem o apagamento dos erros. É apenas o caminho a seguir. Seus olhos brilhavam,
embora ela piscasse rapidamente. Gostaria que ela não tivesse morrido. Eu também, ele disse calmamente. Ela o estudou por um momento. E o senhor, Monsieur Poirot, o que faz depois de uma coisa dessas? Quando o caso é encerrado, os culpados são nomeados. Como o senhor lida com isso? Ele sorriu. Não com alegria, mas com compreensão, com muito cuidado, e lembrando que justiça não é perfeição. É apenas o melhor que podemos oferecer em um mundo imperfeito. Ela absorveu isso em silêncio. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno envelope. Antes de ir, peço um último favor. Ela o recebeu com surpresa, abrindo o conteúdo. Dentro havia um pedido simples. Uma descrição dos eventos. Como ela os havia testemunhado, escrita de forma clara e verdadeira, assinada e datada, só para constar, ela perguntou. Pela verdade, disse Poirot. Não pela versão do tribunal, não pela dos jornais, pela sua... Ela sentiu, guardou-o na bolsa e se levantou. Então, escrevo hoje à noite. Poirot também se levantou, oferecendo-lhe a mão. Vá em frente, Mademoiselle Clement. E dê-se novamente quando o mundo permitir. Ela apertou a mão dele gentilmente. Obrigada por me receber. Não apenas como testemunha. E então ela se foi, engolida pela névoa e pela luz dos lampiões. Poirot sentou-se novamente, deixando-se envolver pelo calor do café. Por fim, tomou um gole de seu expresso, com um amargor penetrante. Pensou em Lady Eugene, imperiosa, orgulhosa, mas em última análise, humana, em Sibyl, cuja máscara caíra não por crueldade, mas por desespero. Em Grovat, desfeito não pela maldade, mas pela indiferença. Em Odette, uma mulher que observara, esperara e, finalmente, falara. Cada um deles dançou no baile de máscaras, interpretando seus papéis, acreditando que conseguiria se mover despercebidos pelas sombras. Mas a dança havia terminado. E quando as máscaras caíram, eles se revelaram não como vilões ou heróis, mas simplesmente como pessoas, falíveis, assustadas e imperfeitas. Poirot terminou sua bebida e se levantou. A chuva havia diminuído até virar um sussurro. Lá fora, a cidade exalava, e Poirot, sempre preciso, saiu para encontrar o mundo mais uma vez. Sua silhueta nítida contra o borrão da luz parisiense. Outro capítulo encerrado outra verdade, revelada na manhã seguinte, enquanto a névoa se dissipava das ruas de paralelepípedos e os primeiros raios de sol penetravam os telhados. Hercule Poirot embarcou no trem expresso da manhã com destino a Bruxelas. A plataforma da Gare do Nord ainda estava meio adormecida, com um punhado de carregadores, empresários e viajantes, bocejando mouvant-se, como fantasmas entre vagões de aço reluzentes. Poirot, é claro, não estava entre os bocejadores. Estava, impecavelmente composto como sempre, enluvado, bem passado e perfeitamente pontual. Sua mala, modesta, mas polida, estava ao seu lado. Um jornal debaixo do braço trazia uma manchete em negrito no topo. Assassinato no baile de máscaras. Herdeira e inspetor envolvidos em caso chocante. Ele não leu. Já havia vivido a verdade daquilo. O que restou nas páginas foram distorções, simplificações e o apetite do público por drama, enquanto o trem avançava com um leve solavanco. Poirot acomodou-se em sua cabine, ajustando a persiana da janela em um ângulo preciso. A paisagem se estendia em um borrão de esmeralda e creme, campos beijados pela chuva, vilas sonolentas e riachos prateados. Ele se recostou, mas seus olhos não se fecharam. Em vez disso, ele pensou, silenciosamente, profundamente e sem interrupção. Fora Camcasoraro. Não em sua violência menos assassinatos eram sempre feios. Fossem eles vestidos com diamantes ou trapos, mas em suas camadas. Começara com um espetáculo, com máscaras e música,
uma mulher vestida de vermelho descendo uma escada. Mas por baixo daquele brilho espreitavam medo, traição, orgulho e silêncio. Não uma morte, mas uma cascata de fracassos morais. Cada ator da tragédia empunhara uma parte da lâmina. Ele se viu considerando Lady Sibyl novamente. Sir Astle, nos momentos finais da confissão, rígido, trêmulo, mas orgulhoso mesmo assim, não chorando, não implorando, apenas cansada. Ela nunca fora feita para um escândalo, e ainda assim fizera Sua dignidade só cedeu quando confrontada com a enormidade do que ela se permitira se tornar. E o inspetor gravou: Senhor homem, da ordem, que outrora lutara pela justiça, agora reduzido a um nome sussurrado, em tom vergonhoso, nos corredores da polícia. Seu pecado não fora um golpe desferido, mas uma consciência negada. Esse tipo de culpa era mais difícil de condenar, mas, aos olhos de Poirot, não menos real. O trem passou suavemente sobre uma ponte. O sol já estava totalmente alto. Poirot enfiou a mão na mala e tirou um pequeno caderno de couro. Dentro dele estavam suas anotações finais do caso, esboços de linhas do tempo, anotações de depoimentos, fragmentos de conversas. Ele virou para a última página e escreveu uma única linha. As máscaras não são usadas para enganar os outros, mas para nos proteger de quem realmente somos. Ele tampou a caneta e deixou o pensamento se fixar. Sim, esse tinha sido o cerne da questão. A farsa havia terminado, mas a metáfora permanecia. Quantas vezes as pessoas usavam máscaras na vida, não para enganar, mas para proteger? E quantas vezes essas mesmas máscaras se transformavam em prisões? Ele refletiu também sobre Odette. Clement, seu futuro, agora realinhado, estava à sua frente como um pergaminho em branco. Ela não agira com malícia, mas com medo, e no fim escolhera a honestidade. Essa escolha importava. Na experiência de Poirot, as pessoas raramente faziam tais escolhas quando seus interesses pessoais eram ameaçados. A carta dela ele descobrira naquela manhã. Já havia sido entregue à polícia menos um relato simples, cheio de graça e tristeza, mas lúcido e justo. Serviria como um registro silencioso pelos anos seguintes. André Charpentier também escrevera uma declaração formal negando qualquer conhecimento de chantagem e uma severa repreensão à conduta de seus próprios convidados. Poirot lerá. Era inteligente, era evasivo, dizia. O homem sobreviveria, como sempre acontecia com homens assim. Poirot suspirou suavemente. O mundo seguiu em frente. Ele olhou novamente para os campos que passavam, a névoa começando. Caceiras à sua frente, Bruxelas, um retorno tranquilo ao seu apartamento, às suas orquídeas, ao seu café da manhã, precisamente às 9 horas. Mas a mente não conseguia retornar tão facilmente. Casos como este persistiam não por seu sangue, mas por sua complexidade moral. Eles o lembravam por que ele fizera o que fizera. Por que Ledeve faça isso? Ele se lembrou do momento final na sacada, menos Lady Eugenie deitada, imóvel, com a mão agarrada ao leque, como se mesmo na morte não fosse motivo de chacota. Como ela soubera? Que lampejo de intuição lhe dissera para ficar em guarda? Teria reconhecido o perigo tarde demais? Teria pensado que era apenas mais uma brincadeira? A verdade talvez nunca fosse conhecida. Ela fora para a morte adornada, desafiadora e sozinha. O trem apitou longamente ao se aproximar da fronteira belga. Poirot ajeitou os punhos da camisa e, com cuidado, guardou o caderno na pasta. Ele fizera o que era preciso. A verdade fora descoberta, não adivinhada, não presumida, descoberto, e exigiu mais do que dedução. Exigiu psicologia, observação, o peso do silêncio e a pressão da consciência. Suas pequenas células cinzentas
trabalharam e triunfaram. Mas triunfo não era triunfo sem reflexão. Quando o trem diminuiu a velocidade para a aproximação final, Poirot levantou-se, abotoou o casaco e ajustou a gravata. Olhou-se no reflexo. Polido da janela. Ainda elegante. Ainda impecável. Mas, como sempre, depois de um caso como este, sutilmente emadado ele vira novamente o que as pessoas podem se tornar quando o medo toma conta da moralidade, quando o orgulho se disfarça de controle, quando o silêncio se torna uma arma. E ele viu o que significava falar. Mesmo quando era mais difícil, ele pisou na plataforma em Bruxelas-Midi, enquanto o trem suspirava atrás dele. O dia estava fresco, o céu clareando. Ele caminhava com determinação, a mala na mão e o chapéu preso. E atrás dele, o caso no baile de máscaras desapareceu na história, revelando-se agora apenas em sussurros e impressos, mas para Hercule Poirot permaneceria como um lembrete silencioso. A justiça nunca foi o fim, foi o começo. Sol se punha sobre Bruxelas quando Hercule Poirot retornou ao seu apartamento. Na Rue des Capucines, a luz filtrou-se pelas janelas altas em delicados lençóis, dourados, projetando sombras que se estendiam como memórias silenciosas pelo piso de parquet. As orquídeas em seu conservatório, cuidadas por seu criado enquanto ele estava fora, floresciam orgulhosamente, tão meticulosas e exigentes quanto sua dona. Tirou o chapéu e as luvas com a precisão de sempre, e sentou-se em sua poltrona perto da lareira, onde uma bandeja com sua tisana noturna o aguardava menos camomila levemente macerada, sem um segundo de sobra. O calor do quarto o acolheu, mas não aliviou o peso que ainda pairava silenciosamente atrás de seus olhos. O caso no baile de máscaras havia terminado à vista de todos. Prisão, confissão, resolução, mas Poirot sabia, como todos os detetives experientes, que a verdade não se limita ao tribunal. Ela perdura, transborda para além dos muros da justiça. Afeta vidas muito depois do martelo bater. E esta tragédia estranha e brilhante deixou sua marca. O verdadeiro desfecho final não veio com a prisão de Lady Sybil Wentworth, nem mesmo com a confissão do inspetor Gravois. Viera num momento de reflexão serena, menos na viagem de trem para casa. Com os campos passando em silêncio, uma pequena inconsistência na cena original retornou aos seus pensamentos. O colar, Lady. Eugenie fora encontrada com sua gargantilha de rubi perfeitamente presa ao pescoço, intacta, sem ser mexida. Sybil alegara ter tentado arranque-la durante a luta, mas ela estava intacta. Na época, ele pensara que aquilo era o pânico do momento, menos a ação de uma mulher se debatendo, sem mirar. Mas havia algo mais perturbador nisso. Porque o Sybil, desesperada para ameaçar e confrontar, pegaria o único item difícil demais de remover? A menos, é claro, que ela não tivesse, a menos que já tenha sido removido, e então substituído. A pista final, pequena, silenciosa, soterrada por revelações maiores, não fora expressa na reunião de suspeitos. Poirot não dissera nada naquele momento, porque precisava de certeza. E a certeza não viera dos suspeitos, mas de um joalheiro. Uma investigação particular, enviada pelo correio, confirmou o que ele agora guardava numa caixa preta e fina na mesa lateral ao lado da cadeira. A gargantilha que Lady Eugenie usara não era a mesma mostrada em fotografias anteriores e depoimentos de sua equipe. Era uma réplica menos barata, com pedras de vidro, com um fecho defeituoso, quase idêntica, mas não a dela. O verdadeiro menos avaliado em quase 80.000 francos havia desaparecido, que significava que a farsa havia escondido mais do que um assassinato. Também havia escondido o roubo. A linha do tempo se encaixava perfeitamente, lequebrado. A luta, a queda menos todos os olhares,
se voltaram para o horror da morte. Mas antes daquele momento, nas sombras e no silêncio da sacada oeste, alguém estivera presente. Alguém invisível. Alguém que, enquanto Lady Eugenie morria, tirara o colar verdadeiro do pescoço dela e o substituíra pela imitação. Poirot pegou o telefone e discou. — Sim, inspetor Reynard. Disse ele calmamente assim que a linha foi completada. — Lamento incomodá-lo novamente, mas há mais um assunto para resolver. Uma pausa. — Sim, o colar foi trocado e acredito que o ladrão ainda esteja em Paris. Outra pausa. — Não Sibyl, não Grovart. Alguém mais inteligente. Alguém que aproveitou a oportunidade que os outros criaram. Ele sorriu fracamente. — Sim, Inspector. Refiro-me a André Charpentier. 3 dias depois, em uma audiência discreta, longe dos holofotes. Charpentier foi interrogado. A princípio, ele era puro charme e protesto. — Um erro, disse ele. Um mal-entendido. Por que eu roubaria do meu próprio convidado? Mas Poirot, presente como observador consultor, descreveu os passos. Charpentier sabia que Lady Eugenie usava a gargantilha com frequência, mas de forma inconsistente. Ele sabia do seu valor. Também sabia do plano para a noite, quem compareceria, quando a dança final começaria e em que direção os lacaios estariam posicionados. Ele havia garantido que uma gargantilha secundária, quase idêntica, fosse colocada no camarim por um subordinado. Esperou até que Sibyl subisse. Seguiu-a silenciosamente, mascarado e encapuzado, e observou das sombras. Ele não pretendia presenciar um assassinato. Mas, quando aconteceu, viu sua chance, enquanto Odette corria em busca de socorro, e antes que Sibyl entrasse em pânico, ele interveio, abriu o fecho original, substituiu-o pela réplica e desapareceu despercebido no meio da multidão. Ganância disfarçada de oportunismo. Um crime perfeito escondido dentro de outro. Não houve julgamento. Ainda não. Mas as provas, uma vez apresentadas, foram contundentes. O colar foi encontrado em um cofre alugado sob um nome falso, um nome que levava diretamente à secretária. De Charpentier Poirot não se vangloriava. Raramente o fazia. Mas em seu apartamento, naquela noite, ele se permitiu um raro momento de contentamento. O caso tinha verdadeiramente terminou, agora, não com um único culpado, mas com um círculo de culpa, em camadas e intersecções como a pista de dança do próprio baile de máscaras. Lady Eugenie não morreu por um único pecado, Maelstrom, emaranhado de fraquezas humanas, inveja, medo, orgulho e ganância. Ele ergueu sua xícara de tisana e murmurou para a sala vazia. A verdade, ela é como a máscara. Ela esconde, sim, mas eventualmente ela revela. Ele tomou um gole, fechou os olhos brevemente e deixou o silêncio se instalar ao seu redor, não pesado. Dessa vez, mas merecido. Amanhã, outra orquídea floresceria. E em algum lugar do mundo, outra farsa começaria. Mas por esta noite, Hercule Poirot estava em paz.